São 1h30 da manhã, dia 10/8 de 2018. Foram 3 horas e pouco de debate. E a impressão que fica é que os candidatos continuam com aquela mesma conversa populista. De modo geral é bastante populismo, pouco liberalismo. Os problemas do Brasil, de modo geral, eles vão resolver na base do canetaço. Poucas vezes ali tu vê uma pitadinha ou outra de liberalismo, de um problema que efetivamente pode ser resolvido através de uma questão lógica e uma questão de mercado, entende? Por exemplo, o Ciro Gomes ali, fazendo um discurso completamente populista. No final do debate, naquele espaço para as considerações finais, o Ciro Gomes faz um discurso para pegar o povão, entendeu? Para pegar aquela galera que não conhece ninguém, que não sabe de nada, e ele disse, porque eu vou tirar o seu nome do SPC. São 60 milhões, segundo ele, são 60 milhões de pessoas e 64 milhões de pessoas que estão com o nome do SPC. Então ele faz, porque eu vou tirar o seu nome do SPC. Isso é puro populismo, entendeu? Porque nós vamos aumentar o investimento em infraestrutura, nós vamos aumentar o investimento, os outros políticos dizendo, nós vamos aumentar o investimento em infraestrutura, nós vamos aumentar o investimento em isso, em aquilo, em educação, valorização disso, valorização daquilo. Tá, e o liberalismo, onde que entra? Como é que tu vai conseguir dinheiro para fazer isso? Entende? Esse que é o maior problema. Marina, aquele mesmo discurso, aparece em 4 anos. Meirelles, porra, parece que tava morto ali, tava morrendo. Ciro Gomes, populismo. Boulos, o Boulos, qual que é a parada do Boulos? O Boulos, é o problema é que ele sabe falar. Ele fala errado, mas passa uma mensagem certa. Quem ouve acredita. Nossa, ele é convincente, entende? Parece o Lula falando. Ele é convincente, ele é tipo um filho do Lula, entendeu? O Guilherme Boulos, ele fala a merda que for, mas parece bonito, porque ele fala bonito e não sei o que, e ele olha pra câmera, ele fala com o povo, ele fala com a pessoa que tá assistindo ele. Então, independente da merda que ele fale, nós vamos transformar aqui numa ditadura e tu vai... sei lá, parece bonito quando ele tá falando, entende? Parece um negócio legal. Ele consegue passar essa impressão boa, ele passa uma certa credibilidade, independente da merda que ele tá falando. O discurso dele, de modo geral, é aquele abordando ali a taxação do rico para dar pro pobre. Ou seja, ele diz defender o pobre, mas o dia que o pobre ficar rico, ele vai tirar tudo do rico e dar pro outro pobre. Então, eu vou ser rico pra quê? A taxação de grandes fortunas, herança, não sei. De modo geral ali também, todo mundo criticando a questão dos bancos, todo mundo batendo em banqueiro. Cara, o problema do banco é simples, não empresta. É altos juros. Não empresta, porra. O que tu vai fazer? Eu tenho dinheiro para emprestar, eu cobro 100% de juros. A pessoa não empresta de mim, é simples, ela não vai emprestar. O juros está alto, não empresta. O Ciro Gomes está propondo canetada. O Bolsonaro, quando ele foi perguntado sobre essa questão de como retirar 64 milhões, segundo o Ciro Gomes, o nome do SPC, ele ficou meio ali, enrolou, deu uma deslizada aqui, outra ali, e não falou o que ele deveria falar. A minha resposta nesse caso seria: através do liberalismo econômico, a gente vai conseguir gerar emprego, gerar renda, e essas pessoas vão conseguir emprego e posteriormente pagar suas dívidas e tirar o nome do SPC. Essa é a resposta mais óbvia que tem. Entendeu? E daí o Ciro Gomes, não, porque nós vamos nisso. A impressão que ele passa é que ele vai calotear a dívida e... daí dá uma canetada lá, tá todo mundo com o nome limpo e pronto. Cabo Daciolo também perguntou pro Ciro Gomes sobre a questão do Foro de São Paulo e tudo mais, que ele ajudou a fundar e tal. O Ciro Gomes deu uma de João sem braço ali, fez que não sabia, não, se Foro de São Paulo não sei, nunca ouvi falar, não tô sabendo, não ajudei a criar e tal. Tipo, uma contra-resposta. O Cabo, no governo dele não vai ter comunismo, não vai ter Foro de São Paulo, essa parada toda aí. Foi bom. Teve uma pergunta de um jornalista pro Meirelles sobre a questão da Venezuela lá e tal. O Álvaro Dias tinha o direito de comentar sobre essa resposta do Meirelles que o jornalista fez. O jornalista perguntou ali sobre a questão da Venezuela, das pessoas que estão fugindo da Venezuela, daquele regime e tal, não sei o que e tal. Mas a pergunta do jornalista deu muito a entender que aquilo ali era uma democracia, que o país estava bem, assim, não que estava bem, mas que a questão democrática estava bem, entende? Que ali funcionava uma democracia, que tinha eleições e tudo mais, e não sei o que, quando na verdade é uma ditadura aquilo ali. E o próprio Meirelles, quando responde, não admite que aquilo ali é uma ditadura. Chama o cara de presidente, entende? Chama aquilo ali de não, o país tá passando por um problema, não sei o que, mas... enfim, né? E o Álvaro Dias deixa bastante claro que aquilo ali é uma ditadura, que o Maduro é um ditador,
E daí teve uma hora ali que o Bolsonaro podia perguntar ali, trocar as perguntas. E daí o Bolsonaro perguntou pro Álvaro. Eles ficaram meio que trocando umas perguntas mas ali, entendeu? Pra não dar espaço pra oposição. Porque de modo geral o Álvaro Dias acaba sendo uma direita, um centro-direita, junto com o Cabo, né? E quando pergunta para outra pessoa, ela acaba fazendo a pergunta de palanque, não responde e se promove, né? Então eles ficaram, o Álvaro Dias e o Bolsonaro, trocando perguntas ali para tentar não dar espaço para oposição pior, digamos assim, né? E daí eles perguntaram sobre a mortalidade infantil, sobre salário, estupros e tal. E foi até interessante porque eles tiveram tempo para se autodivulgar. Boulos acusando o Bolsonaro de racista, machista e não sei que porra de ista. E o Bolsonaro ele se manteve tranquilo, ele ficou na dele, entendeu? Ele deu uma mitadinha ali quando o Boulos perguntou sobre as moradias do Bolsonaro, sobre não sei o que, se ele não se envergonhava de ter não sei quantas casas e tal, um apartamento. E daí o Bolsonaro, eu achei, essa foi uma mitada até, digamos assim. Ele falou aqui, até escrevi. Eu teria vergonha se estivesse invadindo as casas dos outros, né? Que na verdade quem invade a casa dos outros deveria ter vergonha é o Boulos, não o Bolsonaro. O Bolsonaro não invade a casa de ninguém. Teve uma hora ali que o Álvaro e o Cabo foram perguntados sobre a questão do feminicídio, da agressão contra as mulheres, não sei o que, e ficaram ali naquele blá 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 blá, e não falaram nada em, por exemplo, castração química, em dar uma arma pra mulher se defender, nada disso, né? Aquele mesmo discurso imbecil. De modo geral foi o mesmo blá blá blá. O problema disso tudo é que o que acontece? A galera que nem a gente, tu que tá me assistindo, por exemplo, que tem um contato mais fechado com essa questão política, que assiste notícia todo dia, que lê noticiário, que tenta se informar um pouco mais, não é tão comum quanto 100% da população, digamos assim. A gente conhece o perfil da galera, a gente conhece o tipo de político que está indo no debate, entende? E quando eles chegam ali, por exemplo, na Band, que tem uma repercussão nacional e que o alcance é muito maior, o povão, ele não entende o que é que está acontecendo direito, entendeu? Então, por exemplo, quando vai um Guilherme Boulos ali para falar a asneira que ele fala, o povo acredita, de nossa, olha só que bonito. Ou então quando vai o Ciro Gomes ele diz, eu vou limpar o seu nome do SPC, eu vou tirar seu nome do SPC. Dane-se como, dane-se quem vai pagar, dane-se o resultado, mas eu vou tirar. Então o cara diz, nossa, olha só, ele vai tirar meu nome do SPC. Muito bom, vou votar nele. Isso me parece uma compra de voto, não sei se é. Mas assim, de modo geral, as coisas serão resolvidas no canetaço. Destaque para o Bolsonaro e para o Álvaro Dias nesse sentido, de que eles continuam, eu percebi que eles continuam sendo as mesmas pessoas, entende? Talvez o Cabo eu não tenho muito contato, mas eles não mudam. Por exemplo, o Guilherme Boulos, fora do debate, ele dá pescotapa nos outros, ele invade. O Ciro Gomes diz que vai receber a turma do Moro na bala, e se o Lula fosse preso, ele ia se juntar com mais um grupo para resgatar o Lula e entregar numa embaixada. Eles não são as mesmas pessoas na hora do debate, na hora que estão sendo assistidos pela população. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de comportamento natural porque a gente está ligado o tempo inteiro para ver cada um em suas particularidades, né? E quando eles vão na TV, o discurso deles muda. Eu viro uma grande cagada porque a população vê o que eles estão vendo na TV, mas na verdade não são as mesmas pessoas, com exceção do Bolsonaro e do Álvaro Dias, né? Que eles se mantiveram com o mesmo discurso, eles se mantiveram igual. O Alckmin também, ali aquela mesma coisa dane-se, não merece. Um ponto pro Alckmin. Ele falou que o FGTS vai ser corrigido de acordo com a inflação. De modo geral, de acordo com a inflação, porque hoje ele rende menos que a inflação. E eu até lembrei do Arthur Moledo Duval, né, do Mamãe Falei, que ele batia muito forte nesse negócio do FGTS. Então, um pontinho pro Alckmin, mas ainda não me faz ser o candidato ideal, ou menos ruim. Enfim, apesar de todos os problemas do Bolsonaro, os prós e os contras, o menos ruim ainda é o Bolsonaro. Meu voto continua sendo dele. Porque nem aqui e nem fora da TV a gente vê um discurso coerente, um discurso liberal, os discursos deles continuam sendo muito genéricos, porque nós vamos resolver, porque nós vamos investir, porque nós vamos, como, né? Porque nós vamos investir, com que dinheiro, onde é que vai tirar dinheiro? Nós vamos dar jeito.
No canetaço, cara, fica ruim no canetaço. Daí teve ali meio que uma alteração quando o Ciro Gomes estava falando sobre negócio de medicamentos e tal. Só que ele não estava especificando que era medicamentos. Ele disse que o Bolsonaro e mais uma turma de parlamentares ali passaram por cima da Anvisa e votaram sobre drogas e não sei o que mais. Então, na verdade, o problema é que a Anvisa estava demorando demais para decidir sobre um medicamento para o tratamento do câncer. E daí o Bolsonaro e mais alguns parlamentares decidiram votar a respeito desse medicamento, se liberaria ou não o uso desse medicamento, né? Meio que passando por cima da autoridade da Anvisa, que isso é coisa da Anvisa. E daí na hora do debate o Ciro Gomes fala que o Bolsonaro e mais uma turma ali passou por cima da Anvisa e votaram sobre drogas, não sei o que. E nessa hora o Bolsonaro meio que se alterou e queria a palavra para esclarecer o fato de que na verdade não eram drogas, eles votaram a respeito de medicamentos para uso contra o câncer, de tratamento do câncer, para poder tratar o câncer, né? Porque a Anvisa não decidia nada a respeito desses medicamentos. Ali não deram a palavra ao Bolsonaro, ele ficou meio que falando alto lá, sem o microfone, mas aí deu uma alteração assim. Mas no final tudo se acalmou e não deu nada. O Alckmin, ele até te engana, ele até parece que é um liberal, né? Mas na verdade não tem muita coisa de liberal não. A galera acha que o Bolsonaro é mais estatista e não sei o que, mais intervencionista, mas na verdade eu acredito que o Bolsonaro ele é mais liberal do que o Alckmin ou qualquer outro candidato que está por aí. Então eu continuo votando nele. Se você gostou, deixa um like aí, se você não gostou, deixa o dislike, comenta e isso aí.